meu nome é Paula, eu sou aluna de Medicina da Universidade Federal Fluminense e sou monitora da disciplina de Bioquímica, que está vinculada ao Departamento de Biologia Celular e Molecular da UF. É uma videoaula que a gente vai falar um pouco sobre o estudo físico-químico das proteínas. E, primeiramente, eu vou falar dos aminoácidos e como que forma a ligação peptídica. Os aminoácidos são os monômeros, a unidade básica de uma proteína. Ele é constituído de um carbono central ligado a um hidrogênio, a um grupo carboxila e a um grupo amina, e a um radical. Existem 20 tipos de aminoácidos que formam as proteínas e eles variam entre eles em relação ao radical. Vamos falar agora como que os aminoácidos se unem para formar as proteínas, para formar as chamadas ligações peptídicas. A ligação peptídica é uma ligação covalente, isto é, ela é muito forte. E ela é formada a partir de um grupo amino e um grupo carboxila, de dois aminoácidos diferentes. Como eu disse, aqui aminoácido 1 e aminoácido 2. Ocorre uma reação de condensação em que há a saída de água e a formação, como a gente pode ver aqui, da ligação peptídica, formando um dipeptídeo, que contém dois aminoácidos. Dois aminoácidos não é o suficiente para formar uma proteína, porque ela é formada por vários aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas, que eu acabei de explicar como que é formada. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos dar um exemplo hipotético, uma proteína com 100 aminoácidos. Com 1000 aminoácidos, por exemplo, teria 999 ligações peptídicas. Então, uma proteína com X aminoácidos teria X menos 1 ligações peptídicas. Uma proteína, ela tem a sua estrutura primária, que seria a estrutura sem uma interação entre as cadeias e entre elas mesmas. Isso seria a cadeia linear, como tivesse isso aqui, várias ligações peptídicas ligadas. Essa é a estrutura primária. A estrutura secundária é uma proteína já enovelada, formando, por exemplo, alfa-hélices e estruturas de folha beta-pregueada. Já a estrutura terciária tem relação com as suas cadeias laterais que interagem entre si a partir de vários tipos de ligações, formando uma estrutura tridimensional que já é funcional. Ainda assim, podemos ter estruturas quaternárias, que seriam várias cadeias polipeptídicas funcionais com estrutura terciária unidas entre si. Nessa videoaula, nós vamos fazer 5 experimentos. O primeiro consiste na prática com reagente de biureto. O que é um reagente do biureto? Ele é o sulfato de cobre em meio alcalino. Vamos supor que em uma solução com proteína, nós vamos adicionar esse reagente. O que vai acontecer? O íon cobre vai se dissociar formando o íon cúpreo. E este vai se ligar quando há numa solução duas cadeias peptídicas adjacentes, que têm ligações peptídicas. Ele se liga ao grupo amino, formando esse complexo, que quando tem proteína, vai conferir uma cor azul-violeta na solução. Na nossa prática, nós vamos fazer primeiro com água destilada, que não vai aparecer nenhuma cor, porque não tem proteína. Depois com aminoácidos, que por só ter aminoácidos livres sem cadeia peptídica formada, também não vai conferir cor às soluções. E por fim, nós vamos fazer com proteínas, que vai demonstrar a partir da cor azul-violeta que realmente tem proteínas no meio. Então, na nossa primeira prática, nós vamos usar uma solução com proteína, o reagente de biureto, uma solução com aminoácido e água destilada. Agora, nós vamos para a prática.
Primeiramente, eu vou adicionar o reativo de bioreto em todos os tubos, 1 ml. Vou pôr meio ml de água no tubo 1. Agora eu vou adicionar meio ml de proteína no tubo 2. Agora, por fim, eu vou adicionar meio ml de aminoácido no tubo 3. Como podemos ver, o que já tinha sido explicado anteriormente, no tubo 1 com água, como não tinha proteína, ficou azul só do reativo de bioreto mesmo. No tubo 2, que adicionamos as proteínas, ficou numa cor azul-violeta, nos confirma que o meio tem proteína. E no tubo 3, por fim, que só tinha aminoácido, que não tem cadeia peptídica formada, não formou a coloração azul-violeta. Agora nós vamos a nossa segunda reação, que é a reação de nindrina. A nindrina, ela detecta grupo amina livre. Vamos supor que a gente tenha uma solução com aminoácidos. Ela vai detectar, como tem muito grupo amina livre, porque eles não estão unidos por ligações peptídicas, ela vai detectá-los e vai haver uma formação de uma coloração púrpura na nossa solução. Mas devemos ficar atentos com a prolina, que na verdade não é um aminoácido, sim um iminoácido. Isto é, o grupo amina está em um anel. Então a cor não vai ser púrpura, como nos outros aminoácidos, e sim amarela. Tirando essa exceção, é uma reação inespecífica, não vai dizer qual aminoácido é. Nessa nossa reação, nós vamos usar proteína, prolina, nindrina, água destilada e uma solução com aminoácido. Eu vou adicionar o reagente de nindrina, 2 ml, em cada um dos 4 tubos. Meio eu vou adicionar meio ml de água no tubo 4, meio ml de proteína no tubo 5, meio ml de aminoácido no tubo 6 e meio ml de prolina no tubo 7. Agora vamos pôr os 4 tubos no banho-maria para agilizar a formação de cor e a reação. Agora vamos ver os resultados depois de banho-maria da reação 2 de nindrina. Primeiro, vamos ver o resultado do tubo com água. A gente adicionou nindrina, como não tinha grupo amina livre, não houve formação de cor. Segundo, a gente adicionou nindrina por meio com proteína. Houve a formação de uma coloração púrpura, porém, o púrpura é mais claro, porque uma proteína só tem grupo amina livre em uma das extremidades. Então só que tem menor concentração do que de aminoácidos. Como a gente pode ver, tem uma cor muito mais forte. Por fim, a gente adicionou nindrina com prolina, como é um iminoácido que tem uma grupamina em um anel, ele dá a coloração amarelada. Agora, no nosso terceiro experimento, a gente vai realizar uma precipitação ácida. Primeiramente, a gente vai adicionar TCA numa solução que vai deixar o pH mais ácido, o pH menor. A proteína, abaixo do seu ponto isoelétrico, isto é, quando ela está neutra, ela fica com carga positiva. Um ácido forte, como por exemplo o tricloroacético, o TCA, ele fica com carga negativa devido às suas bases derivadas. Logo, positivo e negativo vão se atrair, uma ligação iônica entre eles, que vai formar um complexo insolúvel que vai precipitar. Nessa reação, nós vamos usar o reagente de biureto, o TCA e uma solução com proteínas. Primeiramente, vamos pôr
1 ml de TCA num tubo de centrífuga e 1 ml da solução de proteínas. Agora vamos centrifugar para acelerar o procedimento. Agora nós centrifugamos e nós temos um sobrenadante e um precipitado, como podemos ver no meio mais escuro. O sobrenadante vamos pôr em outro tubo. E agora vamos adicionar biureto para verificarmos se ainda tinha proteína que não foi precipitada. Agora temos como resultado, nós adicionamos biureto e vimos que ele não ficou com a cor azul-violeta característica. Então, isto é, ainda não tinha uma concentração significante de proteína para ser detectada. Então, agora vamos avaliar o efeito da adição de sais numa solução com proteína. Primeiramente, a gente vai adicionar o sulfato de amônio, que é um sal forte, e o meio com proteína. O que vai acontecer? A proteína está solubilizada no meio por meio de moléculas de água que estão em volta dela, formando uma camada de solvatação. Com a ação de um sal forte, ele vai roubar as moléculas de água que estão dissolvendo a proteína, porque tem uma maior afinidade a água pelo sal do que a água pela proteína. Aí, para a proteína, o que sobra? Outras proteínas. Então, vai haver uma maior quantidade de ligações entre as proteínas, proteína, e as proteínas vão precipitar no meio. Para essa nossa quarta prática, nós vamos usar TCA, solução de proteínas e sulfato de amônio. Agora vamos para a prática. Primeiramente, vamos adicionar no tubo de centrífuga 2 ml de proteína e 2 ml de sulfato de amônio, que é o nosso sal. Esse aqui é o resultado da centrifugação. Como podemos ver, tem um precipitado no fundo e um sobrenadante. Quando a gente adicionou sal no meio, diminuiu a camada de solvatação da proteína, isto é, a água preferiu se ligar ao sal e as proteínas precipitaram. Nós vamos pegar o sobrenadante, pôr em outro tubo de centrífuga e vamos adicionar TCA para ver se realmente toda a proteína precipitou. A centrifugação após a ação do sobrenadante do tubo anterior e de igual volume de TCA para verificarmos se ainda tinha proteína. Como podemos ver, houve uma grande precipitação, então ainda tinha proteína no meio. Agora, nossa última prática é relacionada à adição de solvente orgânico numa solução com proteína. Um solvente orgânico como o etanol, ele tem uma menor quantidade dielétrica do que a água. O que é isso? A quantidade dielétrica é a capacidade de um solvente tem de diluir uma substância. Como o etanol tem uma quantidade dielétrica menor, a proteína vai estar menos dissolvida no meio. Então, nós vamos usar o álcool etílico, que é o nosso solvente orgânico, e proteína. Vamos adicionar o etanol gelado lentamente na solução com proteína e vamos verificar o aparecimento de uma ligeira turbação. Foi. Com isso, vamos poder observar 3 fases de água, proteína, que está mais perto da água para se dissolver na água, que tem uma maior quantidade dielétrica, e o etanol, que é menos denso e fica na superfície. Aqui nós temos uma coluna cromatográfica, que nela tem uma resina de Cefadex
com uma malha porosa, que permite a separação de partículas, substâncias com tamanho maior ou menor, com peso maior ou menor. Então, nessa prática, nós vamos adicionar uma solução aparentemente uniforme que possui a vitamina B12 e azul de dextrano. Adicionamos bem perto de onde fica a resina. Então tá, aqui já é o resultado da separação. Podemos ver que as duas substâncias foram separadas. Aqui, mais perto do fim do tubo, tem o azul de dextrano. O azul de dextrano, ele tem partículas maiores. Por isso que ele sai primeiro, porque ele não precisa passar por todos os poros, que seria um caminho muito maior. Como ele não cabe em todos os poros, ele passa mais rapidamente entre os poros, saindo primeiro, como a gente vai ver no final. A vitamina B12, ela é uma partícula menor, então ela passa por todos os poros que existem na coluna, percorrendo um caminho muito maior e demorando mais a sair da coluna. Assim, nós finalizamos a nossa prática do estudo físico-químico das proteínas. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar no comentário e deem um like no vídeo. Obrigada!